Eu não sei o que mudou antes, a forma como ele me tocava ou a forma como eu comecei a perceber isso. Isso não deveria ser um grande problema. Era só um final de semana na cabana, nós dois, longe da cidade após as provas finais. Sem prazos, sem trânsito, sem precisar fingir que estava cansada ao olhar para ele por tanto tempo. Nós fizemos essa viagem 2 vezes antes, uma no início do 2º ano, outra no cego primavera do ano passado. Mas desta vez havia algo diferente. Não era por causa deste lugar, do balanço rangendo na varanda, das xícaras de café antigas com cheiro de pinho, mas porque eu não conseguia parar de imaginar como seria dormir ao lado dele, ou pior, como seria acordar quando ele ainda estivesse lá. Tyler não foi o primeiro de quem me apaixonei, mas ele foi o primeiro que me fez esquecer de respirar quando ele sorri. Aquele tipo de riso preso na garganta antes de sair pela boca. Parecia um pouco arriscado, como se ele não se importasse com quem estava ouvindo. Ele tem o hábito de passar a mão pelo cabelo sempre que pensa demais. E às vezes ele faz isso enquanto fala comigo, como se eu o deixasse tão nervoso. Eu costumava me dizer que isso não significava nada, mas eu também guardava na memória a imagem dele com um moletom cinza, as mangas cobrindo suas mãos quando ele tinha frio. Talvez eu não tenha sido completamente honesta comigo mesma. Nós chegamos à cabana logo após o pôr do sol. O céu ficou da cor da lavanda atrás dos pinheiros, e tudo cheirava a folhas molhadas e ao que restou do inverno. Tyler pulou do carro, esticando-se como se não tivesse se movido em anos. Eu vi a camiseta dele, levantando um pouco, revelando uma área de pele antes de cair. De novo? Ele vai se juntar a mim, ou só vai ficar olhando para minha bunda a noite toda? Ele perguntou e sorriu para mim por cima do ombro. Meu rosto ficou quente. Você deseja... A conversa flui normalmente. Sempre foi assim. Mas vibrou de uma forma que eu ainda não queria nomear. Dentro, a cabana cheirava a cedro, velo e poeira. Um tipo de lugar onde não é preciso perguntar nada. Temos 2 camas lá em cima. Eu lembrei a ele, com a voz soando um pouco comum demais. Tyler jogou sua bolsa sobre o sofá e a pegou de volta imediatamente. Eu sabia muitas coisas sobre ele, e neste final de semana, eu temia que pudesse aprender ainda mais. Eu quero, Ellie disse e sorriu. Eu fiz o mesmo. Sim, mas isso quase foi um erro. Você sabe, eu sou sensível ao frio. Tyler e eu nos conhecemos no 1º ano, colocados aleatoriamente no mesmo dormitório, e a empolgação forçada que só a energia da primeira semana da faculdade pode criar. Ele entrou na nossa sala comum com 2 sacolas de pano, um sorriso tímido e uma caixa de som barulhenta, tocando pop indie como se já fosse o dono daquele lugar. Eu fiquei mais silencioso, mais cauteloso, segurando firme a grade de horários, colorida como se isso fosse me salvar. Mas de alguma forma, nós nos conectamos. Nós rapidamente estabelecemos uma rotina, comendo macarrão tarde da noite, compartilhando playlists, discutindo quem ia tirar o lixo. Tyler era o tipo sociável, o centro das atenções em qualquer sala, enquanto eu era apenas alguém na retaguarda, satisfeita em observar e evitar o foco. Mas quando estou ao seu lado, sinto que sou visto, até mesmo conhecido. No 2º ano, superamos projetos em grupo, bebedeiras, e uma tentativa desastrosa de montar móveis da IKEA. Nossa amizade não era glamourosa, mas era sólida e inabalável. Ou pelo menos era o que eu me dizia. Mesmo quando a camiseta dele subia enquanto ele escovava os dentes, ou quando ele adormecia no sofá ao meu lado, com a boca ligeiramente aberta e o moletom caindo abaixo do queixo, Tyler falou enquanto me atirava uma lata de refrigerante gelada da geladeira.
Você acha que realmente podemos ver as estrelas esta noite? Depende das nuvens, eu respondi, abrindo a lata. Quanto da sua luz polui? É irônico ouvir o discurso de alguém ainda rotulando tudo sobre si. Ele sorriu amplamente. Chamam isso de grito de socorro. Quando estávamos descarregando as coisas, percebi que esqueci de levar meu saco de dormir. Isso é o que chamam de organização. Tyler notou que eu estava revirando minha mochila e comecei a entrar em pânico. Você esqueceu o passaporte ou algo assim? Ele perguntou, encostado na porta, como uma barra de proteína na boca. Eu só esqueci de pegá-lo. Tyler deu de ombros. Eu deixei o saco de dormir no apartamento. Não precisa ser muito, só precisa ser meu. Eu pisquei. Eu coloquei sobre o sofá. O quê? Na verdade, é uma cama de casal queen size. Lembra? Ano passado eu comprei para a viagem de camping com os primos. Tem um zíper no meio se precisar compartilhar o espaço. Minha garganta estava seca, não estava? Ele não pensou duas vezes e jogou o saco de dormir na cama como se fosse uma coberta extra. Deve estar tudo bem. Mas eu fiquei lá por mais um segundo, imaginando como seria deitar ao lado dele, apenas com o tecido e a respiração entre nós. Eu me disse para não interpretar demais. Nem tudo tem significado. Mas então, havia coisas pequenas, como na hora do jantar, o joelho dele tocando o meu sob a mesa sem se mover. Ou o olhar dele suavizando ao perguntar se eu estava cansado, e eu balançando a cabeça rápido demais. Ou depois, quando estávamos do lado de fora, admirando o céu se tornando azul marinho, ele me deu um moletom sem dizer uma palavra, porque sabia que eu facilmente sentia frio. Você já pensou sobre como seria se não fôssemos apenas colegas de quarto? Ele perguntou de repente, olhando para fora das árvores. Eu dei de ombros. Não sei. E você, o que acha? O que você quer dizer? Vida diferente? Momentos diferentes? Meu coração disparou. Você acha que ainda iríamos nos encontrar? Eu pensei. Eu disse devagar, que de qualquer forma, eu ainda iria prestar atenção nele. Ao ouvir isso, ele se virou para mim, e por um momento, seu olhar fez, não porque eu entendesse o que ele queria dizer, mas porque eu não entendia. Uma leve queda, suave e constante, na varanda de madeira. Então as nuvens se dissiparam e a chuva começou a cair. Acho que as estrelas não podem, ele murmurou, limpando uma gota de chuva do queixo. Meu peito se apertou. Nós entramos, rindo, esbarrando um no outro. A mão dele ficou em meu braço mais tempo do que o necessário, e eu não me afastei. Depois, quando estávamos prestes a dormir, o saco de dormir se espalhou na cama. Tyler jogou o travesseiro e sorriu para mim. O colchão parecia um desafio silencioso. Não se preocupe, eu não vou chutar muito. Sem problemas, eu menti. Mas quando as luzes se apagaram e a distância entre nós se tornou muito pequena, não consegui parar de pensar no calor dele a poucos centímetros, e eu ansiava por encurtar essa distância. Não era apenas a chuva suave como um sussurro no telhado, mas a chuva que transformava as ruas de paralelepípedo em lama, fazendo as árvores balançarem e gemerem, como se estivessem guardando segredos muito pesados para esconder. Choveu a noite toda. A casa de madeira estava gelada. E o caminho de volta para a cidade, um traçado serpenteante cercado por árvores, quase não merecia esse nome. Era um rio de lama e folhas de pinheiro. Ao amanhecer, a eletricidade havia caído. Tyler olhou pela janela, descalço, sem camisa, com um cobertor enrolado nos ombros como uma capa. Ele me olhou por cima do ombro, com os olhos sonolentos e o cabelo desgrenhado, e disse: "Bem, parece que estamos presos." Eu engoli um nó na garganta. Meu sinal estava fraco. E a previsão do tempo de ontem dizia que o sistema poderia persistir. Difícil dizer. Ele acha que quanto tempo? Eu acenei.
tentando me concentrar em qualquer coisa além das costas nuas dele enquanto ele entrava na cozinha. Ele começou a mexer no fogão, percebendo que era elétrico, e suspirou desanimado. Estava muito frio. Nós comemos barras de granola em silêncio, nos encolhendo em nossos rudes, e o café da manhã estava frio. O ar dentro da cabana estava mais frio do que o normal. Eu olhei a chuva caindo na janela, e uma parte de mim sentiu. O tempo parecia parar, como se o mundo tivesse apertado o botão de pausa e nos deixasse aqui, nesse espaço mundano. Só nós dois, sem nada para perturbar, sem saída. Até o final da tarde, era difícil ignorar o frio. O fogo havia se apagado há horas e o frio úmido penetrava até os ossos. Tyler estava esfregando as mãos quando eu desci as escadas após uma tentativa frustrada de aquecer as mãos no banheiro de cima. Uma é morrer congelado enquanto finge ser masculino demais para reclamar. Temos duas opções. Certo? Ele disse. Ou duas. Ele hesitou. Então levantou o celular, mostrando-me uma mensagem antiga. Você se lembra do artigo que eu te enviei? A história sobre como a temperatura do corpo é a maneira mais rápida de aquecer em uma situação de sobrevivência. Eu o encarei. Você não está falando sério. Vamos lá, ele disse, meio brincando, meio sério. Na verdade, é ciência. Eu ri, mas até mesmo aos meus próprios ouvidos isso soou preocupante. Você viu o documentário? E então? Você quer se abraçar para sobreviver? Ele deu de ombros. Se você não tiver uma ideia melhor, você já está tremendo. É verdade. E talvez seja por isso que eu não me oponha quando ele puxou o saco de dormir da cama e apontou para o sofá, mais perto da lareira, se pudéssemos acender o fogo. Ele jogou algumas lenhas na lareira e acendeu o fogo enquanto eu ficava ali, com o coração batendo forte como se soubesse algo que eu não sabia. Alguns minutos depois, estávamos fechados juntos dentro do saco de dormir, ombro a ombro, quadril a quadril. O calor dela emanava imediatamente, se espalhando através do tecido de algodão do meu moletom. Meu colega de quarto sempre fazia isso. Ele riu suavemente, e eu senti aquele som ressoar em seu peito. Totalmente normal. Não, eu menti. Meu colega de quarto não é nada de estranho, certo? A coxa dele pressionava a minha, firme e imutável. E eu tentava, ele disse, com uma voz suave. Totalmente normal. Mande mais. Não, eu menti. Ótimo, porque eu achava que preferiria morrer de hipotermia do que enfrentar seu julgamento, onde ele só tocou levemente meu braço. Ficamos lá em silêncio por um tempo, o som do fogo crepitando, a chuva ainda batendo na janela como se, assim como eu, estivesse tentando não se concentrar, prestando atenção na respiração dele, assim como eu, tentando não me concentrar no meu coração batendo forte toda vez que os dedos dele se moviam, apenas passando levemente pelo meu quadril. Coisas que faziam parecer que não éramos nós mesmos, se tudo fosse diferente. Meus dedos se enroscaram na borda do saco de dormir, segurando o tecido como se isso pudesse me manter firme. Minha garganta estava apertada. Ele perguntou de repente. Você já pensou em algo? Eu não respondi imediatamente. Finalmente eu disse, sempre. Ele virou um pouco a cabeça, e mesmo na luz fraca, eu ainda podia sentir o olhar dele em mim. Como assim? Eu hesitei, como a sensação de tocar você sem fingir que não significa nada. O silêncio se estendeu a um ponto inimaginável. Eu pensei que ele se afastaria, riria, brincaria e restabeleceria os limites que eu acabara de ultrapassar. Eu achava que havia estragado tudo, mas então a mão dele encontrou a minha debaixo do saco de dormir. Os dedos dele tocaram os meus, primeiro hesitantes, depois se tornaram mais firmes. Ele não olhou para mim, deixando o peso daquele toque suave dizer o que palavras não podiam expressar. Ele sussurrou. Eu também penso nisso. Eu prendi a respiração. Aquele momento estava cheio de algo não dito,
pairando entre nós como uma respiração contida. Ele não recuou. Eu também não. Cada centímetro da minha pele vibrava ao perceber que ele estava tão perto, sobre o quanto eu queria diminuir a distância final entre nós. Mas o medo me fez ficar parada, com medo de quebrar a ilusão, com medo de perder a única segurança que eu já conheci. Nossa amizade era isso. Se eu quisesse mais, eu não sabia se conseguiria mantê-la. Meio apoio. Mas então, a mão dele apertou a minha como uma promessa. Do lado de fora, a chuva diminuiu para uma garoa. Do lado de dentro, o fogo queimava de forma constante, e pela primeira vez, eu não sabia o que me assustava mais: querer ele ou a possibilidade de ele querer que eu voltasse. Na manhã seguinte, estava mais quieto do que o normal. A tempestade havia passado, mas o silêncio que deixou era denso, quase cauteloso, como se as árvores estivessem prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Ele saiu do saco de dormir em algum momento da noite, deixando apenas um calor suave onde nossos corpos se tocaram. Tyler acordou quando eu abri os olhos. Eu fiquei ali por um tempo, olhando para o teto, tentando respirar, o peso pressionando meu peito. Ele segurou a minha mão e não a soltou, mas ainda não havia palavras. Não exatamente, nada era certo. O fogo havia se apagado durante a noite, mas eu quase não sentia mais frio. Nada comparado à dor crescente no meu peito. Eu o vi parado na bancada da cozinha, olhando fixamente para a xícara como se ela pudesse lhe dar a resposta. Seu cabelo estava bagunçado atrás, e ele tinha olheiras. Parecia que também não tinha dormido. Ellie se virou e sorriu rápido e naturalmente, como um reflexo. Oi? Eu disse, com a voz ainda suave. O melhor é que esteja apenas morno, mas com certeza. Eu me aproximei um pouco mais. Depois hesitei. Ei, você quer café? Você está bem. Ele me passou a xícara sem olhar nos meus olhos. Sim, só estou cansado. Houve um longo silêncio enquanto nós dois tomávamos um gole de café que na verdade não queríamos beber. O clima entre nós era frágil como uma fina camada de gelo. Tyler, sobre a noite passada, você não precisa dizer nada. Ele interrompeu, sua voz apressada e irregular. Finalmente, eu cedi. As pessoas fazem coisas estranhas quando estão grudadas umas nas outras e param. É sobrevivência. Quero dizer que estamos com frio. Não tinha a intenção de cortar. Eu o interrompi, mas as palavras dele eram mais fortes do que eu esperava. Eu me aproximei, coloquei a xícara na bancada atrás dele e esperei até que ele olhasse para mim. Uma parte de mim queria recuar, mas não consegui. Não depois de tanto tempo segurando isso dentro de mim. Os olhos dele estavam cansados e alerta. Eu quero dizer uma coisa. Desta vez eu falei mais baixo, e eu realmente preciso que você ouça. Ele acenou com a cabeça levemente. Eu respirei fundo, tentando encontrar a coragem que evitei por meses, talvez anos. Eu senti algo por muito tempo. Eu comecei. Não era algo passageiro ou apenas uma paixão que eu poderia descartar. Cada vez que eu entrava no apartamento e ouvia você cantando desafinado no banheiro, cada vez que você comia cereal com um garfo, porque todas as colheres estavam na máquina de lavar, era verdade, você. Cada vez que eu lembrava, eu odiava cogumelos e os tirava da pizza sem dizer nada. A expressão dele não mudava, mas eu via mudança em seus olhos. Via algo se apertar, algo se contorcer. Eu continuei, e por muito tempo, eu me disse que isso era suficiente. Eu pensei que era apenas amizade. Na noite passada, quando ele segurou a minha mão, eu senti que algo realmente estava acontecendo. Eu engoli em seco. Mas não era assim, não mais. E se eu estiver errado, se isso não significar nada para você, eu vou deixar para lá. O silêncio que se seguiu foi o mais longo que já suportei. Eu juro que nunca mais vou mencionar isso.
Mas eu preciso que você saiba. Ele ficou ali, imóvel, com os lábios ligeiramente entreabertos, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. Justo quando eu estava prestes a me virar, a recuperar um pouco da dignidade e sair pela porta, ele falou: ele tentou não resolver isso entre nós porque era irracional. Porque você é você e ele não queria estragar o que tinha de mais bonito. Você não está errado. Meu coração disparou. Ellie passou a mão pelo cabelo e suspirou. Tyler, não. Deixe-me terminar. A voz dele ficou um pouco embargada. No começo, eu não sabia como chamar isso. Ele só sabia que quando você não estava por perto, ele sentia sua falta mais do que pensava. E quando ele estava ao seu lado, você sempre tentava não olhar para ele por muito tempo, não tocar demais, não ultrapassar uma linha que você nem sabia que existia. Naquele momento, ele me olhou. Realmente me olhou. E não havia mais nada de defensivo em seu olhar. Apenas uma honestidade crua. Você significa mais para ele do que ele admite. Eu só não sabia como dizer isso sem te magoar. Ele não vai te perder, eu disse. Então me aproximei. Nossos corpos a poucos centímetros de distância. Não era por ser sincero, mas ele exalou como se tivesse prendido a respiração por dias. Eu nunca me senti assim antes. Eu estendi a mão. Meus dedos tocaram a lateral da mão dele. Eu não sabia o que aconteceria a seguir. Eu nunca fiz isso antes. Então, vamos descobrir juntos. A hesitação nos olhos dele se transformou em algo mais suave, vulnerável e caloroso. Não foi. Era silencioso e hesitante. Uma pergunta feita pelos lábios em vez de palavras. Eu respondi sem retirar a mão, levantando-a até o queixo dele. Meus dedos deslizando pela barba enquanto nossos lábios se encontravam. Tyler beijava como se tivesse beijado tudo o mais de forma completa, com uma profundidade indescritível por trás de cada movimento. Havia tensão, mas também algo como alívio, como se estivesse se entregando. Quando finalmente nos separamos, ela encostou a testa na minha e sussurrou: "Você está tremendo." Eu ri descontroladamente, sem acreditar que isso estava acontecendo. Sim, o sorriso dele era pequeno, mas muito verdadeiro. Exatamente. Do lado de fora, o vento balançava as árvores. Por dentro, o fogo reacendia, aquecendo o espaço entre nós como se soubesse que algo tinha mudado, porque realmente tinha. Tyler me puxou mais perto, envolvendo a cintura com os braços e segurando firme. Como se ele não quisesse soltar, e eu também não queria que ele fizesse isso. Ficamos assim por um bom tempo. Duas pessoas que finalmente pararam de fingir. Duas pessoas que finalmente começaram algo real. Portanto, o mundo não parecia diferente, mas tudo se sentia diferente. Nós passamos o resto da manhã nos movendo pela cabine como se o ar tivesse mudado. Não é só um beijo ou palavras. Nós quebramos algo entre nós, e agora não dá mais para colocar de volta na escuridão. Tyler está sentado no sofá, com as pernas dobradas, segurando a xícara de café fresco que eu preparei para nós dois. O cabelo dele ainda está bagunçado, o moletom amassado, mas eu nunca o vi tão confortável. Ou talvez agora eu só o veja de uma forma diferente. Cada olhar entre nós dura mais do que o necessário. Cada vez que eu entrego a xícara para ele, meus dedos trazem um calor inédito, ou pelo menos um calor que nunca foi percebido antes. Ele me pega olhando, um sorriso suave aparece em seus lábios. Você realmente me ama, mas tenta agir normalmente. Eu respiro fundo e reviro os olhos, sentando-me ao seu lado, nossas coxas quase se tocando. O que você está fazendo? Eu fiz isso antes de te beijar. Agora ele só admite que me ama e tenta não se deixar levar. Nós estamos sentados em um silêncio confortável, tomando um gole de café. A tensão entre nós não é mais aguda e não precisa ser verbalizada. É quente, familiar e vibrante. Ellie ri com sinceridade e brilho.
Eu olho para ele, parecendo realmente querer que algo aconteça. Ele hesitei. Eu quero que isso seja real. Quero ver onde isso vai dar, mas tenho medo de estragar tudo. De dizer algo errado, ou ficar travado, ou entrar em pânico da primeira vez que sairmos em público e alguém pensar que estamos juntos. Eu aceno com a cabeça. Meu coração aperta um pouco. Finalmente, desta vez, ele fala de maneira mais profunda. E agora? O que fazemos? Eu também tenho medo. Mas ele quer que eu enfrente isso ao invés de fingir que nada está acontecendo entre nós. A honestidade dele é preciosa. O medo não é um problema. Ele se inclina, apoiando seu ombro no meu. Só um pouco. Então vamos devagar. Devagar como você precisar. Ele sorri. E então acrescenta com um sorriso largo, mas não muito devagar. Eu não quero esperar mais 6 meses pelo próximo passo. Aquele beijo foi realmente incrível. Eu sorri, inclinando-me o suficiente para tocar meus lábios na bochecha dele. Observações apropriadas. Estamos lá, próximos, mas sem pressa, conversando sobre coisas pequenas. Quem vai contar aos nossos amigos primeiro como será compartilhar um quarto quando voltarmos, não só como colegas de quarto, mas algo mais? Como vamos lidar com as coisas estranhas e as inevitáveis gafes desconfortáveis? Em algum momento, ele entrelaça nossas mãos sem dizer uma palavra. Sem dramatização, ou mesmo uma romance especial. É só que nós passamos para algo mais leve, mais verdadeiro. Ele olha para nossas mãos entrelaçadas. Eu costumava imaginar como seria segurar uma mão, mas sempre imaginei isso em segredo, como um momento aleatório na escuridão, onde ninguém poderia nos ver. Eu aperto os dedos dele. Eu não quero ser um segredo, mas vou ser paciente. O olhar dele se volta para mim. Ele também não quer que eu seja um segredo. Ele só está aprendendo a fazer isso, a ser assim. Está tudo bem. Eu beijo a ponta dos dedos dele. A tarde está chovendo, agora mais suave, mais silenciosa, mais do que uma tempestade. Nós ainda temos tempo. A chuva nos convida a ficar em casa, enrolados no cobertor, fazendo o mundo se transformar em um quarto silencioso. Fizemos exatamente isso. Ele se aconchegou ao meu lado, nossas pernas entrelaçadas sob o cobertor, o som da chuva caindo suavemente na janela como uma canção de ninar. Não conversamos muito depois disso. Ele adormeceu, a cabeça encostada em mim. Nós não precisávamos fazer isso. Então eu fiquei acordado um pouco mais, com o coração cheio de emoções. Uma sensação que não sentia há anos. Temos muitas coisas a resolver, mas pela primeira vez enfrentamos tudo juntos, e isso é o suficiente. Não é perfeito. Na manhã seguinte, o sol finalmente apareceu por trás das nuvens. A luz entrou pela janela formando faixas douradas, projetando sombras suaves no chão da cabana. Eu fiquei ali por um tempo, meio acordado, meio sonhando, observando a luz passar pelo rosto de Tyler enquanto ele dormia ao meu lado, com a boca levemente aberta, as sobrancelhas relaxadas, um braço posicionado entre nós como se sempre tivesse pertencido ali. Era simplesmente uma sensação maravilhosa. Finalmente ele se mexeu, piscou. Ele acordou e se virou para mim com um sorriso sonolento. A sensação não era mais surreal. Oi, eu sussurrei em resposta, deslizando meu polegar ao longo do pulso dele. Bom dia? Dormiu bem? Foi o melhor sono que você teve em semanas? Sua voz estava rouca, sincera, ainda presa naquele espaço entre o sonho e o dia. Você é tão quente. Você é tão grudenta. Eu brinquei levemente. Você me enrola como um polvo. Ele riu, esfregando os olhos. Sim. Bem, você parece não se importar. Não, nem um pouco. Ele se espreguiçou
bocejou e então de repente ficou sério. Isso entre nós ainda me assusta. Eu sei, eu disse em um sussurro. Eu nunca me senti assim com ninguém. Ele se sentou, olhando pela janela. Mas eu não quero me afastar disso. Eu acho que passei muito tempo fingindo que não queria mais. Que esqueci como realmente consegui-lo. Eu me sentei ao lado dele, deixando o cobertor escorregar até a nossa cintura, sem pressão, sem fingimentos. Naquele momento ele olhou para mim, parecendo realmente lembrar dessa versão de mim, sem maquiagem, verdadeira, totalmente presente. Vamos dar um passo de cada vez. Ele sorriu amplamente e eu me inclinei, dando um beijo no canto da boca dele. Eu nem estou mais negando isso. Você está um pouco fraco, não? Ainda temos um longo caminho pela frente, eu disse. Tenho certeza de que eu já... Estou pronta para enfrentar o mundo como nós somos agora? Não exatamente, mas estou pronta para tentar. Nós permanecemos em silêncio juntos, movendo-nos com facilidade, ocasionalmente tocando os ombros, sorrindo, nossos olhares dizendo tudo que palavras não eram necessárias. Ele hesitou, então acenou com a cabeça. Quando finalmente saímos, o chão ainda estava úmido, mas o ar estava fresco e brilhante. Os pássaros cantavam como se estivessem esperando o sol nascer. Tyler parou ao lado do carro. Jogou a mochila no porta-malas antes de se virar para mim. Ei, ele disse, a voz um pouco hesitante. Antes de irmos. Ele colocou a mão no bolso do moletom e tirou um pequeno objeto, uma pedra redonda e lisa com veios brancos e cinzas. Eu olhei para ela, depois olhei para ele, com as sobrancelhas arqueadas. Ele me deu isso. Ontem eu peguei essas coisas, ele disse. Enquanto estávamos andando, eu vi você colocar algumas pedras no bolso, mas você deixou esta cair na grama quando começou a chover. Eu acho que isso pode ter algum significado. Eu olhei fixamente para a pedra na palma da minha mão. Na verdade, eu também acho que elas serão uma bela lembrança. Algo pequeno, com certeza. Algo que vai durar. Eu as peguei sem querer. Bom. Ele olhou para baixo. Esfregou o nariz no sapato sobre as pedrinhas e acrescentou. Talvez possamos começar uma pequena arrecadação. Você sabe, as viagens que fazemos, as coisas que fazemos. Eu pisquei, um calor subindo no peito. Obrigado. Eu vou guardar isso. Mai, eu fui apertando devagar. Eu não percebi que ele estava prestando atenção. Caso isso se torne uma lembrança, eu sorri. Meu coração tão feliz que não consegui falar. Uma coleção, né? Em vez disso, eu estendi a mão e entrelacei meus dedos com os dele, puxando-o para o banco do passageiro. Entra, seu bobo. Ele riu, esbarrando em mim enquanto se acomodava no banco. Você já segurou minha mão em público? Não pode. Ele sorriu amplamente. Já estamos muito atrasados? Recuar. Eu balancei a cabeça, rindo enquanto entrava no carro e ligava o motor. Sim, namorado. Eu parei e então olhei para ele. Oficialmente? Quando saímos para a estrada, as árvores desapareciam atrás de nós. A luz do sol brilhava pelo para-brisa como uma promessa silenciosa. Não precisamos detalhar tudo. Só precisamos continuar dirigindo para frente juntos, passo a passo,